pessoal, tudo bem? Cara, vamos começar a falar agora sobre a questão da continuidade de funções, né? Observe isso aqui, ó. Aqui a gente tem uma função que a gente desenha sem tirar o lápis do papel, né? Você consegue desenhar sem tirar, assim. É o que a gente chama de uma função contínua, né? Contínua, entre aspas, aqui, né? Ela continua, né? Mas o que é uma função descontínua? É aquela que não continua, né? Na verdade, eu estou desenhando aqui, ó, eu deixei um espaço, né? Um valor que não pertence ao domínio da função. Então, essa função aqui, em particular, ela tem um ponto ali de descontinuidade, que a gente fala, é uma descontinuidade em um certo valor x do domínio, ela não existe. Perfeito? Tá, e daí? Existem três formas de se apresentar uma descontinuidade aqui a princípio. Uma delas é a descontinuidade do tipo de salto. Como assim descontinuidade por salto? A função está vindo da esquerda para a direita. Repara que à medida que o x aumenta e se aproxima do número 1, né, o x está vindo, se aproximando para o número 1, o que está acontecendo com a função? Ela está diminuindo o valor do y dela. E esse y dela está tendendo, ó, está diminuindo, está tendendo a esse número aqui, seja lá qual ele for, né? Então, eu posso dizer que o limite lateral esquerdo, vamos chamar isso aqui de A. O limite lateral pela esquerda está dando A. Tá? Enquanto que, quando a função vem da direita para a esquerda, né, eu estou diminuindo o valor do x, ó, indo daqui para lá, estou me aproximando do número x igual a 1. Enquanto isso, né, enquanto estou indo para lá, o gráfico da função está caindo, né, uma vez que aqui ela está decrescente, né, caindo lentamente, mas está caindo. Está caindo e se aproximando desse carinha aqui que eu vou chamar de B. E aí, e é claro que geometricamente aqui o A não é igual ao B, né? Eles são diferentes. E aí, essa descontinuidade é chamada de salto porque veio e saltou, né? Teve aquele salto ali para chegar nesse pontinho. Tudo bem? Esse é um primeiro tipo de descontinuidade, é quando o gráfico faz isso, né? Aí essa função, normalmente, né, a gente vê nos problemas uma função definida por mais de uma sentença, né, por várias sentenças, às vezes por duas, por três. Ela é descrita por trechos, né? Uma função para esse caso, uma função para esse. E a gente coloca um condicional ali. Se isso acontece, então aquilo, né? Se isso acontece, se x é menor que 2, no caso aqui 1, né? Se x é menor que 1, tome essa função. Se x é maior do que 1, tome a função da direita. Descontinuidade do tipo infinita. Isso aqui geralmente aparece em funções que tem, sei lá, algo do tipo 1 sobre x, né? Qual a ideia? À medida que o x ali, ele vai se aproximando do infinito, na verdade se aproximando do zero, desculpa, né? A gente tem duas abordagens. Se você se aproxima do zero, né? Por valores positivos, né? À direita do zero, isso aqui está dando mais infinito. Enquanto que se você se aproxima do zero por valores de x menores do que zero, por valores de x negativo, né? O que vai acontecer? Então, botei uma anotação aqui, esse zero menos, então, quer dizer que eu estou vindo à esquerda do zero, para valores de x menores do que zero, esse limite está dando menos infinito. Tá? Então, coisas desse tipo. Essa função 1 sobre x, a hipérbole equilátera, né? Ela apresenta esse comportamento, onde o eixo x é uma assíntota, e faz com que o gráfico ele vá encostando não, né? Encostando, né? Na verdade, vai chegando perto, vai se aproximando tanto quanto se queira do eixo x aqui e do eixo y. Aí dá uma olhada. Cadê o ponto de descontinuidade, né? Aqui, a gente poderia dizer que a descontinuidade é em x igual a 1. E aqui a descontinuidade é em x igual a 0. Essa descontinuidade em x igual a 0, que é aqui o 0, né? É porque o limite pela direita
está indo para o mais infinito, limite pela direita, indo para o mais infinito. E o limite pela esquerda, à medida que a função vai descendo, né, o x está tendendo a zero aqui, ó, da esquerda para a direita, né? O que acontece? Da esquerda, se vem da esquerda é zero menos, né? Se vem da direita é zero mais. Está tendendo a menos infinito a função aqui embaixo, ó. À medida que o x tende a zero, a função desce e vai se aproximando do menos infinito, o valor da imagem dela, né? É isso que eu quero dizer, tá? E daí? Daí que é uma descontinuidade do tipo infinito, porque vai para o mais infinito e para o menos infinito, a depender, né, da orientação do lado que a gente escolhe do x. O terceiro tipo é o terceiro que mais aparece na prova, né? Mais aparece nos concursos. É a descontinuidade do tipo removível. Removível? Como assim, né? É porque a gente consegue fazer uma jogadinha, né? Adaptar a função, recriar a função, para que ela passe a ser contínua, né? Porque o nosso sonho é que todas as funções sejam contínuas, entende? Que elas sejam definidas ali em toda a sua extensão. E aí, essa função em particular, ela tem uma bolinha aberta aqui no x igual a 2. Então, a gente vai dizer que o 2 ele não pertence ao domínio. Logo, não é possível, não existe, né, o f de 2. Não é possível calcular o f de 2. Professor, mas você botou f2 aqui, ó. Você percebeu que eu botei uma aspas aqui? O f2 ele não existe porque o 2 não está no domínio. Mas, a gente vai ver uma questão da IFOM agora, no qual o cara da banca, ele propôs que a gente determinasse que valor deveria ser esse aqui, para que a função passasse a ser contínua. E aí agora vai vir o teorema da continuidade. Olha só. Questãozinha da IFOM. Adaptada. Olha, um problema também, um tipo de problema também muito conhecido aí, tá? Muito abordado em concursos. A função descrita por dois trechos. O primeiro, então a função é x² menos 4. Aí aqui no cantinho, ó, para x diferente de 2 e igual a 5 para x igual a 2. O que isso quer dizer? Vamos construir o gráfico dela? Vamos lá. Aí você vai me dizer se ela é contínua ou não, tá? A pergunta da questão é sobre continuidade, claro. Como a gente pode fazer uma diferença de quadrados aqui, isso aqui é x menos 2, x mais 2, então no fundo, a gente está falando dessa função aqui, ó. Olha, botei só x mais 2. Por que só x mais 2? Porque se você fatorar isso daqui, x menos 2, x mais 2, cortou, fica só x mais 2. O grande detalhe é que, apesar de ser uma reta, né, crescente ali, x mais 2, ela acaba cortando o eixo x no menos 2 e o eixo y no 2. Tá? E daí? E daí que ela não está definida para x igual a 2. Então, essa função ela é válida para todo número x do domínio, todo número real, com exceção de x igual a 2. Então, eu vou vir aqui botar uma bolinha aberta.
Porque não vai ser a reta toda, né? Vai ser uma reta com aquele buraquinho ali do gráfico, né? Do jeito que a reta está ali, pessoal, ela não é contínua. Esse número que a gente vai botar aqui, ó, ele não é o f de 2. Nada disso. Ele, na verdade, é o limite. Então, o número que fica aqui é o limite quando x tende a 2 na função. Limite quando x tende a 2 da nossa funçãozinha. Pela diferença de quadrados. É o limite de x mais 2. Só que o x tende a 2, né? E aí, pegando esse 2 e colocando aqui, a gente acaba encontrando que esse limite é igual a 4. Onde que aparece no gráfico esse limite? Aqui, ó. Esse é o limite. Ah, eu posso dizer que o f de 2 é 4? Não, não posso, porque tem a bolinha aberta ali. Quanto que é o f de 2, então? Segundo essa questão, o f do 2 é o número 5. Então, isso vai gerar uma bolinha um pouquinho mais em cima. O cara tem que ficar atento no seguinte, né? O que acabou de acontecer? Acabou de consertar o domínio da função. Então, agora a função está presente para todo x real, até inclusive o x igual a 2, né? O domínio passou a ser estendido ali, passou a ser mais amplo. Maneiro. Mas a pergunta que não quer calar. A função, ela é contínua? Não, não é contínua. Ela tem esse salto aqui nisso, essa bolinha que não está nesse lugar. Poxa, professor, então peraí, vamos entender o que está acontecendo. Esse daqui é o limite. Esse daqui é o f. Um é o limite, o outro é o f. Cara, eles têm números diferentes, um é 4 e o outro é 5. Se eles dessem o mesmo número, o que ia acontecer? Essa bolinha ia tampar o buraco. E aí a função passaria a ser contínua naquele ponto. Então a gente vai chegar aqui no teorema da continuidade, que é o seguinte. Se uma função ela é contínua, no ponto x igual a a, então, se uma função é contínua em x igual a a, o limite, o a no caso aqui é como se fosse o nosso número 2, entendeu? O limite deu 4 e o f deu 5. A gente quer que dê o mesmo valor. Aí a função vai ser contínua. Limite quando x tende a 2, tende a a. Igual a f de a. Então, basicamente, como é que a gente fala na prática? O limite no ponto é o f do ponto.
para que uma função seja contínua em x igual a A, o limite quando x tende a A tem que ser igual a f de A. Então, o limite quando x tende a 2 tem que ser igual a f de 2. E vamos para um exemplinho aqui. E aí? Vamos lá, então. Vamos colocar aqui um exemplo onde o objetivo é fazer com que a função seja contínua. Então, dada essa função aí, a gente quer determinar o valor do parâmetro P. Por que um parâmetro, né? Porque o valor dele vai ajustar o valor de 3P menos 6 para garantir que a função seja contínua. Então, a parada é, nós temos a função e nós queremos determinar P para que a função f seja contínua em toda a sua extensão. Cara, ela é contínua praticamente sempre, né? Porque não existe nenhum impedimento para x aqui, a não ser aqueles valores que anulam o denominador, que é o x igual a 2. Para x igual a 1, x igual a 3, para qualquer x, a função existe, né? Só o x igual a 2 que a gente tem esse ponto de descontinuidade. Determine P para que f seja contínua em toda a sua extensão. Olha, falou que a função é contínua. Você tem que olhar para cá, ó, que são os possíveis pontos de descontinuidade. Só x igual a 2. Então, o limite no 2 tem que ser igual ao f do 2. O limite no 2, a gente vai olhar para essa função de cima. Por quê? Quando a gente fala que x é diferente de 2, a gente está falando da esquerda do 2 e da direita do 2. É como se eu estivesse falando do limite lateral esquerdo, do limite lateral direito, em uma coisa só. A gente está calculando os dois de uma única vez. Por isso que eu não estou usando a função de baixo para calcular o limite. O limite quando x tende a 2 da função tem que ser igual ao f do 2. Então, o limite da função tem que ser igual ao f no ponto. Olha, a gente tem aqui diversas maneiras de fazer essa simplificação aqui, né? Uma delas, em particular, seria utilizar Breuer-Ruffini também, ou diferença de cubos. Mas para a gente poder dar uma movimentada aqui, né, uma mudada na dinâmica, vamos fazer um Breuer-Ruffini rapidinho, ó. Você quer fazer um Breuer-Ruffini x igual a 2. X ao cubo, 0x², 0x menos 8. O polinômio tem que estar na forma completa, né? E aí você abaixa o primeiro coeficiente, multiplica e soma. 1 vezes 2 dá 2, mais 0 dá 2, que vezes 2 dá 4, mais 0 dá 4. 4 vezes 2, 8, menos 8, 0. O que sobrou aqui? 1, 2 e 4, que na verdade é o quociente da divisão aqui.
O 1, 2, 4 são os coeficientes A, B e C da nossa expressão de segundo grau. E quem é o f de 2, hein? O f de 2, cara, é esse valor aqui, ó. Porque aqui não está igual a 2. Você está pegando o valor de x do domínio, e esse aqui é o y, seria a imagem da função. Então, esse carinha daqui é o f de 2. Olha que legal. E para calcular esse limite, a gente pega o 2 e substitui na função. Essa condição forçosa, né, do f de 2 ser igual ao limite quando x tende a 2, garante aí para a gente que a função vai ser contínua. 4 mais 4 mais 4. Aqui está dando 12, igual a 3p menos 6. E aí? P igual a 6. Então, P igual a 6 vai garantir que a nossa função seja contínua. A título de curiosidade, então, essa função seria essa daqui, né? Que é uma função de segundo grau, com delta negativo, e o gráfico dela precisa ser algo... Repara, uma dica que eu sempre falo para o pessoal, quando o delta é negativo, né? Observa o x do vértice, procura o vértice. O x do vértice aqui, que é menos b sobre 2a, está dando menos 1. Então a parábola está aqui, ó, no segundo quadrante, né? Então se ela faz isso, quando ela passar por aqui, ó, ela está fazendo isso aqui, ela está subindo, ó. Então aqui vai ser o 4. Então ela baixou aqui, né? Então esse é o trecho dessa função. Deixa eu desenhar ela mais aqui. Pronto. Ela só não está definida em x igual a 2. E aí o que a gente fez foi, para garantir a continuidade da função, a gente fez com que o f de 2 seja igual ao limite. E aí a bolinha aqui que era aberta vai ficar fechada. E esse carinha daqui é quem? Como é que descobre quem é esse cara aqui? Cara, é o próprio f de 2. Ou o próprio limite, né? Cadê? É o 12 aqui, ó. Como eu sei que o P é 6, eu posso jogar aqui, ó. Então, essa parte do gráfico é 12. A gente completou a função para que ela passasse ali a ser contínua. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.